Olá, querido amigo telespectador do Saber Direito. Vamos começar agora a nossa rodada de perguntas no Saber Direito Responde. Estamos aqui com o Márcio, a Patrícia e o Gustavo. Vamos começar as perguntas. Márcio, primeira pergunta. Pois é, professor Rodolfo. Em relação à convenção e acordo coletivo de trabalho, que foi o tema da sua aula, eu queria saber o seguinte: é possível existir cláusula prevista no acordo coletivo que contrarie uma cláusula da convenção coletiva de trabalho? Muito boa sua pergunta, Márcio. Pode existir conflito entre disposições de acordo ou convenção coletiva. Em ambas, nós temos cláusulas contratuais que vão reger a relação envolvendo os sujeitos que as criam e ainda regras jurídicas que vão balizar os contratos individuais de trabalho daqueles empregados pertencentes à categoria profissional. Em havendo conflito, Márcio, no dispositivo de uma convenção com de um acordo coletivo, nós vamos ter a aplicação daquele princípio do direito individual ao trabalho, que é o princípio da norma mais favorável. E, no caso desse conflito, o artigo 620 preconiza isso. As normas da convenção coletiva prevalecem sobre as normas dos acordos coletivos, caso essas últimas não sejam mais favoráveis do que a primeira. Ou seja, se as normas do acordo coletivo de trabalho forem mais vantajosas, mais favoráveis àqueles empregados, você vai aplicar as normas das convenções. Mas se as normas dos acordos coletivos forem mais favoráveis do que as normas das convenções, as normas do acordo coletivo irão prevalecer. Professor, eu gostaria de saber se existe alguma garantia no direito do trabalho relacionada à transferência do empregado que for discriminado. Olha, Patrícia, muito boa sua pergunta. A princípio, não vamos estar falando aqui em garantia, mas você tem formas de combater essa situação. A Lei 9.029 veda qualquer conduta discriminatória no trabalho, inclusive aplicando sanções penais ao empregador que as cometer. Então, temos um lado, a questão da sanção criminal. Além disso, nós temos que a discriminação, caso ocorra, ela pode configurar a modalidade de rescisão direta, que é a chamada justa causa do empregador. Ou seja, em hipótese que o empregador comete uma falta grave que será passível de resolução contratual. E, por outro lado, nós temos a atuação tanto dos sindicatos quanto do Ministério Público do Trabalho através da tutela coletiva. Ou seja, os sindicatos e o Ministério Público poderão juizar, verificando que há uma discriminação a um determinado grupo de empregados naquela empresa, ou se a empresa, por exemplo, discrimina os empregados, se utiliza como critério de admissão condutas discriminatórias, por exemplo, no contrato a mulheres, pessoas afrodescendentes, pessoas portadoras de deficiência física. Mas, especificamente no que tange a transferência, eu entendo que aqui você vai aplicar a súmula 43, que é a súmula que veda a transferência quando ela é de caráter punitivo. Não vai deixar de ser uma punição essa transferência discriminatória, mas vai ser uma transferência punitiva e, ao mesmo tempo, discriminatória. E o texto consolidado assegura o direito ao retorno desse empregado transferindo devidamente. Porque a CLT preconiza que, para que nós tenhamos a transferência do empregado, deve haver uma real necessidade do serviço. Ou ainda, essa possibilidade de transferência deve ser prevista no contrato de trabalho. Se não estou enganado, são os artigos 469, caput, parágrafo 1º da CLT. Então, você tem essa tripla atuação. Sanções criminais poderiam ser aplicadas, você tem a atuação do Ministério Público, você tem a possibilidade de o empregado juizar uma reclamação trabalhista pedindo a rescisão direta do seu vínculo, mas como garantia, não há explicitamente na ordem jurídica uma garantia. Deixa muito claro isso. Gustavo, sua pergunta. Professor, a estabilidade, ela ampara a demissão por justa causa? Muito boa sua pergunta, Gustavo. A estabilidade é uma garantia jurídica. Inclusive, muitos autores chamam de garantia provisória de emprego. Inclusive, é uma classificação do professor Maurício Gondim Delgado, ministro do TST. A estabilidade, ela não ampara, meu caro amigo Gustavo, demissão por justa causa. A estabilidade ou garantia provisória de emprego, ela protege o empregado durante certo período ou
até de maneira irrestrita, ela assegura a não realização da demissão sem justa causa. Ou, como o professor Maurício Godinho Delgado chama, ela impede que o empregador exerça o seu direito potestativo de resilição contratual. É o fato de chegar para o empregado e falar, olha, você está gestante, você está demitida sem justa causa. Mas, por outro lado, caso aquele empregado cometa qualquer das faltas do artigo 482 da CLT, ele poderá ser demitido por justa causa. E o interessante é que é um traço comum essa possibilidade de você demitir por justa causa na estabilidade e nas hipóteses de interrupção ou suspensão do contrato de trabalho. Apesar de interrupção e suspensão, o contrato não está produzindo, você também não pode exercer esse direito potestativo de resilição contratual. Mas a resolução contratual poderá também ocorrer, assim como na estabilidade, nessas duas hipóteses. Patrícia, outra pergunta. Professor, em relação à gestante contratada pela administração pública, quais são os direitos que ela tem da garantia provisória de emprego? Olha, Patrícia, é muito boa essa pergunta, inclusive foi tema que foi discorrido nas nossas aulas. A garantia provisória de emprego ou estabilidade da gestante, ela tem um viés constitucional, ela é uma garantia constitucional, em nome da proteção ao nascituro, à saúde da mulher e à saúde da própria gestante. Então, saúde da mulher, saúde do nascituro e, proteção ao Instituto da Maternidade. Essa tripla dimensão. Então, o Supremo Tribunal Federal, analisando casos em que a empregada gestante contraía a gravidez durante situações que nós temos um regime precário, por exemplo, a empregada gestante num cargo em comissão e, por exemplo, a empregada gestante num contrato por prazo determinado, vamos utilizar a expressão texto constitucional, a contratação temporária na administração pública, ou seja, tanto na contratação temporária na administração pública quanto no cargo em comissão, o Supremo Tribunal Federal chegou à seguinte conclusão: a licença maternidade e a estabilidade da gestante são previstas também na contratação temporária e no cargo em comissão por se tratar de garantias constitucionais que não possuem como requisitos a modalidade de contratação. Logo, até pelo princípio da máxima efetividade, você tem que interpretar essas duas garantias, a licença maternidade e a estabilidade, de maneira ampla. E foi esse um dos motivos pelos quais o TST mudou a súmula 244 no seu item 3 e passou a prever que mesmo no contrato por prazo determinado, a estabilidade gestante é cabível. Bem, Márcio. Professor, em relação a essas novas mudanças que foram feitas nas súmulas do TST, houve uma em especial, a 277, que teve mudança na sua redação. Quais são as implicações agora para essa nova redação dada à súmula 277? Meu caro amigo Márcio, muito boa sua pergunta, porque envolve uma implicação até prática e é um cunho importante desse tipo de espaço, que tem teoria e prática. A súmula 277, no seu item 1, até setembro de 2012, ela adotava a teoria da aderência limitada pelo prazo. A convenção coletiva, o acordo coletivo, tem um prazo máximo de vigência de até 2 anos. Expirado esse prazo, não mais a regra jurídica constante daquele diploma negocial coletivo iria pautar os contratos individuais de trabalho daqueles empregados pertencentes à categoria. Essa era a teoria adotada na súmula 277. A mudança foi no sentido de adotarmos uma outra teoria que já havia sido adotada no direito brasileiro, na Lei 8.542 de 92, que é a teoria da aderência limitada por revogação. Na teoria da aderência limitada por revogação, diferentemente da teoria da aderência limitada pelo prazo, que era a teoria antiga, a norma coletiva vai possuir uma certa ultratividade. Então, se eu tenho um benefício numa convenção coletiva que expirou o seu prazo de vigência, esse benefício também irá pautar os contratos individuais de trabalho sob o páreo de uma convenção posterior, caso essa convenção posterior não faça qualquer menção àquela vantagem. Então, por exemplo, a Convenção 2009-2011 falou que, eu até coloquei esse exemplo, do adicional noturno de 30%. Já na Convenção 2011 e 2013, não houve qualquer manifestação explícita.
O Tribunal Superior do Trabalho entendeu que essa vantagem continua balizando os contratos individuais de trabalho daqueles empregados, mesmo expirada a vigência. Porque essa teoria ela acaba inibindo que você haja uma expressão até do professor Maurício Coutinho Delgado, num artigo no site do TST, uma anomia social, ou seja, um prazo em que você não tenha norma coletiva prevendo aquela vantagem. E isso seria extremamente ruim para a categoria profissional. Essa foi a principal mudança e o porquê da principal mudança. Tá bom? Meu caro telespectador, vamos a um rápido intervalo e já voltamos com mais perguntas. Você está na TV Justiça, no Saber Direito Responde. Meu caro amigo, estamos de volta com o Saber Direito Responde, aqui na TV Justiça. Vamos agora a mais um bloco de perguntas. Gustavo. Professor, a estabilidade do acidentado, ela é possível no contrato por prazo determinado? Por essa pergunta, Gustavo, nós inclusive analisamos essa temática nas nossas aulas. A estabilidade do empregado acidentado, ela também é prevista no contrato por prazo determinado. Por que nós temos essa previsão? Inicialmente, eu tenho que fazer uma pequena digressão histórica. Inicialmente, o TSE dizia que a estabilidade do acidentado não era prevista no contrato por prazo determinado, uma vez que o término da vigência do contrato por prazo determinado não configurava a demissão injusta ou sem justa causa. Ou seja, nos mesmos moldes lá da súmula 244 item 3, no que tem a estabilidade da gestante. Porém, essa interpretação foi totalmente modificada à luz de uma interpretação, a interpretação foi totalmente modificada à luz do texto constitucional, à luz da análise do texto constitucional. A interpretação da Constituição Federal e principalmente do fundamento dessa estabilidade é que acarretaram na mudança da súmula 378, que passou a prever no seu item 3 a estabilidade do empregado acidentado nos contratos por prazo determinado. Inicialmente, nós temos que colocar que é uma obrigação contratual do empregador reduzir os riscos inerentes ao trabalho. Essa obrigação se encontra no artigo 7º, inciso 22 e 23 da Constituição Federal. Ou seja, o empregador tem como obrigação contratual reduzir esse risco de acidente. Não importa a modalidade contratual, ou seja, se for um contrato por prazo determinado ou indeterminado, não há qualquer distinção. A obrigação permanece a mesma. Esse foi um primeiro fundamento. Um segundo fundamento nós podemos colocar é o valor social do trabalho e a dignidade humana do trabalhador, que são fundamentos do nosso ordenamento jurídico com base no artigo 1º, incisos 3 e 4, lá da Constituição Federal. Um outro argumento é de que o acidente do trabalho é uma situação de risco social, ou seja, é um risco social em que, por um lado, ao empregador foi gerada uma série de obrigações. Então, estão lá no texto constitucional, além das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e da própria CLT. Por outro lado, foi criada uma dinâmica de órgãos para tutelar a saúde, higiene e segurança do trabalho. Nós temos a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, formada pelos próprios empregados. Nós temos também um órgão dentro do Ministério do Trabalho e Emprego, que é a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, antigamente denominada DRT. Ou seja, o próprio ordenamento jurídico trouxe uma gama de mecanismos para proteger o empregado para que não sofra esse acidente. E não seria justo você atrelar a estabilidade dele à modalidade contratual. Porque se você colocasse que a estabilidade do acidentado seria prevista apenas para o contrato por prazo indeterminado, você daria maior prevalência à manifestação de vontade do empregador do que ao direito à saúde, dignidade, ao valor social do trabalho. O que o TSE tentou fazer? Nessa ponderação, deu maior prevalência aos direitos fundamentais do trabalhador, adotando aquela técnica da ponderação de interesses, uma vez que nós não temos previsão expressa em qualquer dispositivo normativo de estabilidade do empregado acidentado em contrato por prazo determinado. Patrícia, sua pergunta. Professor, na sua aula é afirmado que as doenças profissionais são consideradas acidentes de trabalho. Qual que é a diferença no trato jurídico em relação às doenças físicas e às psicológicas? Muito boa essa pergunta, Patrícia. Apesar de ser um tema mais voltado para o direito previdenciário, a questão da doença, a ideia é que a doença
do trabalho e a doença profissional sejam decorrentes do trabalho realizado, ou seja, você tem a realização de um trabalho e possui um nexo de causalidade com a doença adquirida pelo empregado. Essa doença normalmente não se manifesta de maneira clara de uma só vez. Não se manifesta de maneira súbita. Perdão, a expressão mais correta aqui. Ela vai paulatinamente acarretando em danos, em lesões. E essas microlesões chegam ao final em que você tem a caracterização da doença. O que é interessante hoje, e a gente pode colocar aqui, é a ocorrência do chamado assédio moral. Porque o assédio moral ele pode gerar dentro do meio ambiente de trabalho doenças psicológicas do empregado, e essas doenças psicológicas vão ter nexo de causalidade com o trabalho realizado. O assédio moral, basicamente, você já deve ter ouvido falar, meu caro amigo telespectador, é uma conduta abusiva de maneira reiterada, realizada dentro do local de trabalho, com o intuito de abalar psicologicamente aquele que a recebe, no sentido de afastar aquela pessoa do meio ambiente de trabalho regular. Então, a ideia é que o meio ambiente de trabalho seja nocivo. E se esse assédio moral ocorre dentro do local de trabalho por parte do empregador ou até por meus colegas de trabalho, eu tenho um meio ambiente de trabalho dotado desse assédio. E esse assédio tem a ver com o trabalho realizado. Consequentemente, a doença lá na frente que o empregado possa adquirir, existe uma doença hoje chamada síndrome de burnout, que é quando o assédio moral ele chega num ponto que o empregado tem problemas de depressão, o empregado tem problemas cardíacos sérios, só pelo fato de simplesmente passar pela porta do sede da empresa. Então, você poderia muito bem considerar, numa interpretação até sistemática do artigo 20, incisos 1 e 2, da Lei 8.213, fazer um nexo de causalidade entre doença do trabalho em virtude de assédio moral, doença do trabalho em virtude de condições de trabalho ligadas à utilização do assédio moral. E também poderíamos colocar, já que há esse nexo de causalidade, a estabilidade do empregado acidentado como uma garantia à sua saúde e ao meio ambiente de trabalho com higiene e segurança. Tudo bem? Márcio, sua pergunta. Professor, o empregador, ele preocupado com o custo, a folha de pagamento, ainda mais na atual crise, ele sabe que a empregada, uma vez grávida, ela vai ter a sua estabilidade. Ele pode, para tentar prever isso, pedir um atestado ou um exame de esterilidade? Muito boa sua pergunta, Márcio. Essa conduta é expressamente vedada tanto no artigo 373-A da CLT, que fala do trabalho da mulher, quanto na Lei 9.029 de 95, incorrendo, inclusive, segundo a Lei 9.029, em sanções criminais, ou seja, seria um crime a exigência desse atestado. E esse atestado, além de estar previsto no 373-A da CLT e ainda na Lei 9.029, se trata de uma conduta discriminatória vedada pelo próprio texto constitucional, tanto no artigo 5º, caput, inciso 1, quanto no artigo 7º, incisos 30, 31 e 32. Logo, o empregador não pode fazer exigência desse exame de esterilidade como requisito de permanência do contrato de trabalho, uma vez que se trata de conduta discriminatória e, caso o empregador exija, você tem duas situações. A Lei 9.029 diz que é possível você ter uma indenização das verbas trabalhistas devidas em dobro, caso não esteja enganado, e, além disso, você tem a declaração da rescisão direta e a aplicação das sanções criminais. Ou seja, caso seja realizada caso seja posta essa exigência de exame, você tem várias violações, tanto no que tange a condutas que incorrem em sanções criminais, quanto em violação ao princípio da não discriminação, quanto a violação da Lei 9.029 e o artigo 373-A da CLT. E, além disso, violação aos princípios institucionais da Organização Internacional do Trabalho, que veda a discriminação, no trabalho. A OIT tem como um dos seus princípios o princípio da não discriminação. Inclusive, está preconizado em duas convenções internacionais, a Convenção número 100 e a Convenção número 111. Então, você teria uma série de violações caso você considere essa conduta válida. Ela não é válida. Patrícia, uma outra pergunta. Professor, quais atitudes que o trabalhador pode tomar no seu ambiente de trabalho para impedir essa discriminação que ele vem sofrendo? Patrícia, essa discriminação,
ela pode tentar ser, deve ser objeto de atuação, mas o importante é que, o detalhe, perdão, é que a CLT não fala expressamente, não há dispositivo expresso que informe acerca de mecanismos. O que nós temos com forma de combate, a princípio, é o quê? Forma de combate, primeiro, via ajuizamento de uma atuação mais repressiva, ou seja, uma reclamação trabalhista incorrendo em declaração de rescisão direta, caso haja discriminação, ou seja, por exemplo, até o gancho com a pergunta do Márcio, a exigência de exame de esterilidade é uma conduta discriminatória, logo essa discriminação configura ato passivo de rescisão indireta. Está lá no 483, você pode interpretar através da linha E. Então você tem uma atuação repressiva de maneira individual. E você tem também uma atuação via tutela coletiva pelo Ministério Público do Trabalho, através da chamada ação civil pública, e também pelo próprio sindicato da categoria profissional na qual aquela empregada ou empregado se encontra representado. Então você tem essa dupla via de tutela, mas expressamente previsto no nosso ordenamento jurídico, nós não temos infelizmente, essa previsão expressa. Vamos agora deixar mais uma pergunta. Quem quer fazer? Fica à vontade. Em relação à discriminação, a gente tem visto a questão, um tema bem polêmico, que é a revista íntima. De que forma a gente pode conciliar a questão do direito da intimidade, que é do empregado, e a questão do direito à fiscalização, que é do empregador? Muito obrigado por essa pergunta, Márcio, porque ela envolve, inclusive nos temas mais polêmicos da jurisprudência do TST, a questão da revista íntima e revista objetos pessoais. A revista íntima, o TST considera como sendo inválida de maneira irrestrita. Em nenhuma hipótese eu poderia revistar intimamente o empregado. E essa revista íntima consiste na exposição visual de parte do corpo ou contatos físicos. Isso não poderia ser realizado no ambiente de trabalho, de nenhuma forma. É o que está no artigo 373-A, inciso 6 da CLT, que fala do trabalho da mulher, mas, tendo em vista o princípio da isonomia, também se aplica para o homem. No que tange a revista objetos pessoais, acho que acaba encaixando mais na sua pergunta, mas, de toda sorte, temos aqui essa discussão mais arraigada na doutrina de jurisprudência. O TST, por um lado, considera como sendo válida essa revista. A revista é realizada da seguinte forma: eu não vou revistar expondo parte do corpo do empregado ou tendo contatos físicos com ele. Eu vou fazer a revista no que tange aos seus pertences: mochila, bolsa, armário, gaveta. Mas a revista, segundo o TST, poderia ser realizada da seguinte forma: de maneira visual, ou seja, sem contato com o conteúdo da mochila, da bolsa, do armário, da gaveta, de forma indiscriminada, porque se eu realizar, por exemplo, essa revista apenas as mulheres da minha empresa, eu estou incorrendo uma conduta discriminatória, e ainda sem que essa revista a objetos pessoais importe também, ao mesmo tempo, a revista íntima, ou seja, o empregador fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Também não poderia. O problema é que isso se choca com o entendimento do Ministério Público, que preconiza que o conteúdo de uma bolsa, mochila, gaveta e armário também se encontraria previsto na intimidade, ou seja, a intimidade albergaria também os objetos que pertençam ao empregado que estejam dentro daquilo, ou seja, daquela bolsa, daquela mochila, daquele armário, daquela gaveta. Ou seja, os objetos pessoais do empregado também estariam parados pela intimidade. No entanto, esse posicionamento é minoritário dentro do TST, só quem entende isso, pela minha pesquisa, são os ministros, Maurício Gondim Delgado e Augusto César Leite Carvalho, e por enquanto o TST tem seguido o posicionamento anterior, ou seja, possibilidade de realização da revista Objetos Pessoais de maneira indiscriminada, visual e que não importe contatos físicos ou exposição de parte do corpo. Espero que tenha respondido a tua pergunta, Márcio. Agradecer a presença de vocês todos aqui no programa. Agradecer a você, telespectador, aí na sua casa, por estar nos prestigiando. Ficamos por aqui. Grande abraço. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.